1 Coríntios 13. Uma passagem muito conhecida, foi até cantada por um cantor secular, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esteis, o maior destes é o amor. Querido Deus e amado Pai, te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor ser amor, nós te adoramos, porque assim podemos amar. Se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, Senhor, não teríamos a mínima condição de expressar qualquer sentimento de bondade e de amor. Se hoje, Senhor, amamos nossos irmãos, amamos nossos familiares, nossos filhos, nossas mães, nossos pais, se há, Senhor, esse sentimento de amor profundo dentro de nossos corações, foi porque o Senhor depositou em nós, primeiramente, o seu amor. Um amor divino, um amor que não se pode entender plenamente, mas podemos sentir. Diante da tua presença, Senhor, da tua palavra viva e eficaz, que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas, Senhor, através dessa ministração. Eu peço que o Senhor esteja aqui, Senhor, a dirigir as palavras que serão proferidas, para que não haja erro, Senhor, para que não haja engano. Nós precisamos, Senhor, de uma mensagem saudável, pautada, Senhor, na tua sabedoria e não na sabedoria dos homens. Assim nós pedimos, Senhor, já gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos, o final da vida de Paulo, naquele filme, E sabemos que Paulo acabou a carreira dele, aos olhos humanos, de uma forma terrível, Ele foi decapitado. Mas, se tivermos os óculos espirituais, nós veremos que ele morreu em grande glória. E como a palavra de Deus diz, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor.
e ele se gloriou no Senhor. A todo momento que ele conversava, né, com o centurião ali, né, aquele soldado, ele dizia que não havia glória naquilo que o soldado via. O soldado via glória em ser poderoso, em ser rico, em ter boas influências. E Paulo tinha tudo isso antes da conversão dele. E naquele momento, conversando com o soldado, ele diz que ele não se gloriava em nenhuma daquelas coisas, senão nas fraquezas dele, nas libações, nas dificuldades dele, porque é nesses momentos que Deus aperfeiçoa o homem. Os seus delitos, as suas fraquezas, porque é gerado no cristão autêntico o arrependimento. E cada vez que o cristão se arrepende de alguma coisa, ele cresce um pouquinho mais espiritualmente, porque o agir de Deus mediante o Espírito Santo faz com que ele adicione ao seu conhecimento e à sua sabedoria algo mais ainda espiritual em relação a arrependimento. O coração pode ser convertido em determinado momento das nossas vidas, mas com o passar do tempo nós esfriamos, esquentamos, esfriamos, esquentamos, e nessa maré de vai e vem, nós sofremos, nos alegramos, e nós pecamos, nós vacilamos, e nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, e pelo fato de nós sermos cristãos, desagrada o nosso coração também. E nós somos levados pelo Espírito de Deus a galgar um passo a mais, um degrau a mais na vida espiritual. E aquilo que nós éramos no início da nossa jornada, já não somos mais hoje. Paulo fala aqui que quando o menino, ele fazia coisas de menino, né? Sabia coisas de menino, ele falava coisas de menino. Mas logo chegou a ser homem, logo chegou à maturidade, ele já falava de uma forma mais madura, sabendo como é a vida de fato. E assim foi em relação ao conhecimento dele, em relação a Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma missão quando Jesus ele já não estava mais ali, né? Ele não teve uma caminhada próxima do Jesus físico homem. Ele teve uma caminhada solitária. É interessante que ele foi chamado pelo Senhor, né? E aí a gente para pensar um pouquinho lá no início do ministério de Jesus, que Jesus chama aqueles pescadores, e logo em seguida do chamado, o que eles fizeram? Largaram tudo e foram com Jesus. E foram 3 anos de ministério. Apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus. Mas assim que ele foi chamado por Jesus, e Ananias teve com ele, fez ele voltar à vista, e ele viu, na verdade, a vida espiritual que estava pela frente e o que ele precisava fazer, ou pelo menos parte do que ele precisava fazer, ele viu naquele momento, ele se retirou para a Arábia. Ele não foi. Ele foi para a Arábia e passou ali 3 anos. Porque os primeiros apóstolos que andaram com Jesus, eles tiveram 3 anos para aprender, de aprendizado com o Senhor. E ele não deveria ser diferente. Ele reconheceu a necessidade de ir e se afastar de tudo e de todos, para se esvaziar de si mesmo, para começar a compreender as coisas de Cristo. E assim foi com os outros apóstolos. Eles tinham a vida deles, eles tinham o código moral deles,
mas não era o mesmo que Jesus. Então, durante aqueles 3 anos que os apóstolos andaram com Jesus, eles aprenderam coisas, e até no final ainda estava difícil de aprender. Até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não tinha caído a ficha dos apóstolos em relação à moralidade, o caráter de nosso Senhor. Tanto que houve um rebuliço contrário à crucificação, porque eles de uma certa forma não entendiam porque o Senhor tinha que ser crucificado sem ele ter pecado nenhum, e sendo ele tão poderoso, ser humilhado, vituperado ali na cruz do Calvário, sentindo tanta dor, tanta humilhação. Por quê? Eles ainda não entendiam. Chegou aquele fatídico momento que todo mundo conhece, que Pedro vai e tenta degolar o cara, mas acerta a orelha. E Jesus, não é assim. Você vê que até ali, no final, eles ainda não tinham entendido. E a gente leu algumas passagens aqui que falam sobre a questão da tranquilidade, da mansidão, dessa alegria que nós temos que ter com o Senhor, compreendendo como Deus age, como Jesus agiu e agiria nos dias atuais. Eu digo agiria de uma forma até errada. Eu digo que Jesus age por intermédio dos crentes, dos servos dele, aqueles que perseveram na fé e buscam a santificação, a iluminação das Escrituras, para que seja gerado então um caráter cristão verdadeiro. Aí, na crucificação, ali naquele momento, ainda assim faltava alguma coisa. E só depois que Jesus veio ressurreto é que eles realmente entenderam o que precisava fazer, que era pregar o Evangelho, pregar as Escrituras a todas as pessoas. Só depois que eles viram Jesus, aí então eles creram, como está dito na palavra de Deus. Aí então eles creram nas Escrituras. Então o final da conversão deles e do aprimoramento, do aperfeiçoamento deles para o apostolado só chegou realmente quando Jesus se revelou ressurreto. Porque antes daquilo eles não estavam preparados, eles não criam nas Escrituras. Eles ainda estavam naquela de amizade humana com Jesus, entristecidos lá, lamentando porque Jesus morreu, e ainda pensando, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai? Agora acabou, Jesus não vai estar aqui para orientar. Mas quando Jesus se apresenta ressurreto, então eles creram nas Escrituras. Aí entenderam. O que a gente tem que fazer? Sair por aí, mundo afora, e pregar o Evangelho. Não inventar. E assim foi com o apóstolo Paulo. Ele passou por diversas dificuldades, e a maior parte do ministério dele mesmo foi aonde? Na prisão. E quando ele não estava preso, ele estava sendo açoitado, estava sendo espancado, perseguido, naufragando. A vida do apóstolo Paulo, do ministério dele foi assim. E ele fala da miserabilidade dele. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse eu faço com toda facilidade. Ele reconhece a todo instante que ele é falho, que ele é pecador, mas que ele tem uma missão.
E a missão precisa continuar, independente de qualquer coisa, independente dele mesmo. Porque se nós dependêssemos da nossa santidade para que a mensagem de Deus fosse pregada, ia permanecer todo mundo em silêncio. Ninguém ia falar sobre Jesus, porque esse mundo vai de mal a pior. O sal muito pouco tem salgado. A luz muito pouco tem iluminado. Nós vemos um mundo em trevas, um mundo pervertido, e de igual modo nós vemos uma igreja sem sabor de escritura, sem sabor de conhecimento bíblico, de conhecimento de Deus, de alimento verdadeiro. Nós vemos uma igreja apagada. Ironicamente falando, de fato, às vezes a gente apaga a luz, né? Mas a questão é que o apóstolo Paulo passou por tanta coisa para que nós pudéssemos receber essa mensagem falando a respeito do amor, mas esse amor não é um amor comum, humano, né? Não é uma paixão humana, é algo que transcende todas as coisas que muitos religiosos consideram importantíssimas, né? Muitos de nossos irmãos e irmãs estão atrás de novas profecias, mas ele fala aqui, havendo profecia, e se tivesse o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, qual ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Se não houvesse Jesus, esse amor revelado nas Escrituras, qualquer profecia, qualquer conhecimento do futuro, do passado, de qualquer coisa que seja, não serviria para nada. Porque nós precisamos do amor revelado. Que ele fala que ainda que eu seja um doador, né, um filantropo, um camarada que entrega, né, seus bens para os outros, né, cuida dos enfermos, dos adoentados, né, dos pobres. Ainda que eu faça tudo isso, vários projetos sociais, mas se não tiver o amor revelado, não será nada. E ele fala, né, de todas essas coisas que ele menciona, ele fala que nós vemos como que por espelho, de uma forma bem esfumaçada. Sabe como a gente toma banho quente? E aí vai olhar no espelho e não dá para ver direito? A gente precisa acalmar as coisas, esfriar os ânimos, se concentrar, para depois passar um paninho ali, esperar acabar aquela fumaça, para então a gente começar a ver melhor quem nós somos e se nós parecemos o mínimo, pelo menos, com Jesus. O amor, ele nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ele fala no final: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deste é o amor, porque o amor permanece para sempre. Eu tenho fé que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, mas quando ele voltar e buscar a sua igreja, eu vou continuar tendo fé que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Não vai fazer mais sentido. Ali a fé se cumpriu. Eu tenho esperança, né, que amanhã vai chegar alguém aqui e me oferecer 100 mil reais. E se alguém vier aqui e me entregar 100 mil reais, por que eu vou continuar tendo esperança se ele já me entregou os 100 mil reais?
já aconteceu, já passou. Só que o amor não passa, o amor permanece. E o que Jesus fala a respeito da palavra dele? Que tudo pode passar. Mas a palavra dele não. Mas a palavra dele não. Então, qual é a importância que a igreja tem dado para as Escrituras? Essa é a questão. Essa é a questão fundamental. Qual é a importância que o cristão, que a igreja tem dado para as Escrituras? Você vê pessoas ali dizendo que estão profetizando, que estão revelando, que estão curando, que estão fazendo isso, fazendo aquilo, que são altamente espirituais. Tem um infeliz que falou comigo, né, pediu até para mim dar uma palestra de teologia para os obreiros dele. Eu falei, mas qual o tema que você quer? Não, é sobre teologia. Eu falei, sim, mas qual parte da teologia você quer que eu ministre para os seus obreiros? Você escolhe lá, porque eu não entendo dessa coisa de Bíblia, né? Meu negócio é o poder que vem do alto. Um pastor, né? Um líder de uma igreja que está lotada, um cego guiando uma multidão de cegos. E a própria palavra, né? O Senhor fala que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, vamos ler aqui, capítulo 15. Oi? 1 Coríntios. Versículo 35 diante. Mas quem dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Se primeiro não morrer. Nós precisamos morrer para o mundo. Nós precisamos morrer para ser ressuscitados. E nós vemos isso na natureza. Uma semente precisa secar plenamente. É necessário que cesse a vida daquela semente para que brote ali uma nova planta, uma nova árvore. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá ao corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, para que uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se a ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se o corpo animal, há também corpo espiritual. Ele está falando aqui de uma forma bem simples, que o que está sendo semeado em um corpo corruptível, um corpo de alguém morto. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados.
somos vivificados pelo Espírito de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Versículo 50. E agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E Deus fala o quê? Que o nosso corpo corruptível será coberto de incorruptibilidade. E o nosso corpo sem glória será coberto de glória. Então nós vamos ser ressuscitados, sim. Iremos ao encontro de nosso Senhor Jesus. Mas creio eu que nesse momento nós seremos glorificados no Senhor, para a honra e glória dele. Então necessário se faz que nós venhamos a cumprir o nosso chamado, cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente de nós mesmos, como eu digo, independente das nossas dificuldades, da nossa falibilidade, da nossa pequenez, como fala ali, a nossa ignominia. Nós precisamos da sabedoria de Deus e não da sabedoria dos homens. Então nós nos debruçamos sobre as palavras de Deus, sobre as Escrituras, nós ouvimos mestres na Bíblia, mestres que estudaram teologia, que muitos pastores não sabem nem o que significa. Então aí, através desses que conhecem as Escrituras, nós ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Então, se o ministro não prega o que está nas Escrituras, em vão ele prega. Se ele anuncia alguma coisa que não foi anunciado nas Escrituras, em vão ele anuncia. Nada disso presta, nada disso se aproveita. Então, nós vivemos numa época, eu acredito que na verdade essa época já vem desde da morte de Jesus para cá, né? Que é o final dos tempos. A gente é tão assim vago no nosso conhecimento bíblico que nós costumamos dizer, isso é o sinal do fim dos tempos. O fim dos tempos está chegando. Não, mas pera aí. Isso foi falado há mais de 2000 anos atrás. O fim dos tempos foi naquela época, quando Jesus foi ao céu e enviou o Consolador. Esses 2000 e poucos anos aí para frente, é o fim dos tempos. Porque a iniquidade ia aumentar, e ela não tem aumentado desde aquela época. O amor de muitos se esfriaria, e não se esfriou. Já no primeiro século, aquela montoeira de gente, de discípulos que tinham visto Jesus, tinham estado com Jesus, estavam ali empolgados e com o passar do tempo, aí já no ano 50, 60, 70, já estavam, primeiro que até o ano 70 já praticamente todos já tinham morrido. Mas você vê que o amor de muitos, aquela pegada que eles estavam no início, já começou a se esfriar. Por isso o domínio de Roma, porque os cristãos estavam muito fracos. Eles tinham convicção, tinham convicção da sua fé, mas não tinham se debruçado em conhecimento, não tinham se debruçado na verdade do Senhor para saber exatamente como agir em determinadas situações. Era para ser assim? Era. Essa é a grande ironia de Deus. Esse é o grande mistério. Porque nós falamos já por intermédio da nossa responsabilidade. Pela nossa responsabilidade, isso não devia de ter acontecido. Mas pela vontade de Deus aconteceu. Por quê? Porque a vontade de Deus
é soberana. A vontade de Deus está sobre toda a vontade. Deus opera tanto o querer quanto o fazer, está escrito. Aí eu vou me eximir da minha responsabilidade? Não, porque Deus também fala que eu tenho responsabilidade nas minhas ações. E como é que você junta então essas coisas? A soberania de Deus plena em relação a todas as coisas e a minha vontade e a minha responsabilidade sobre as minhas ações. Como é que você concilia essas duas coisas? Não sei. Agora eu pergunto a qualquer cristão: você sabe todas as coisas? Qual é a resposta? Não. Não somos Deus. Não pensamos como Deus, não articulamos nada como Deus, nós não sabemos nada como Deus sabe. O que nós sabemos é em parte, é apenas aquilo que foi revelado para o homem. O que está encoberto, não mexe no que está encoberto, porque aí vem as heresias. As heresias vêm quando querem explicar o que Deus não explicou. Então, diante dessa dificuldade da gente compreender como é que Deus planejou tudo desde antes do Jardim do Éden. Deus planejou tudo. Mas Deus planejou a maldade? De uma certa forma, sim. Porque se a gente disser que Deus não planejou a maldade, a gente vai dizer que Deus não criou todas as coisas. Deus criou Satanás? Criou. Então nós precisamos aceitar a Deus como Ele é. A gente não deve buscar aceitar Papai Noel. Papai Noel é aquele velhinho bonzinho, né, que dá presente para a criancinha que come direitinho, né? Aquele velhinho frágil, né? Deus não é assim, não. E, infelizmente, a maioria dos nossos irmãos em Cristo, né, imagina o Deus Pai, um velhinho de barba branca, né, às vezes até com a bengalinha. Né? Não é assim, não. O nosso Deus e Pai, o glorioso, o majestoso, não é assim, não. Jesus, sim, homem de dores. Devia ser um caniço, né? Beleza alguma havia nele, para que nós o desejássemos. Jesus, homem, devia ser feito para burro. E, no entanto, o ser humano faz o quê? Pinta ele lá, louro, com os olhos azuis, aquela esbelto, né? Daquelas vestimentas maravilhosas. E Jesus andou aqui como? Descabelado, maltrapilho, descalço. Né? E eles passarinhos não comiam bem. Eles comiam o necessário para continuar a jornada. Então eles eram secos. Até mesmo porque quanto mais magro, melhor para continuar a caminhada, menos peso para carregar. Né? Tanto que ele fala para nem carregar bolsa nem nada, não leva nada não. O caminho é longo. Vamos deixar que Deus provê. Então, vamos descer para subir. Tá? Vamos descer para entender a nossa limitação humana, de que nós não compreendemos todos os desígnios de Deus, para entender que nem tudo foi revelado aquilo que era necessário para o ser humano. Deuteronômio 29, 29, se eu não me engano. Bota lá. Essa é uma passagem que eu decorei. Não decoro passagem bíblica, mas essa eu decorei. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Cumprimos todas as palavras dessa lei. Agora, as coisas encobertas, deixa quieto. Por isso que eu digo, a tentativa insana do ser humano de tentar explicar o que Deus não explicou
é a raiz de toda heresia. Ali nasce com todo tipo de heresia. Então parece blasfêmia, né? Quando você ouve um pastor dizendo que Deus planejou tudo, desde o início. Não, mas pô, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é totalmente benigno. Não há mal nenhum nele. Qualquer mal é externo. Não há nenhum mal nele. Ele não faz a promoção do mal. Ele oportuniza o mal para que a glória de Deus seja revelada, para que a glória dele seja revelada, para que o amor dele seja revelado, para que a bondade dele seja revelada a todo ser humano. E assim, consequentemente, aos anjos também. Porque se em algum momento da eternidade, se é que há momentos na eternidade que nossa mente também não alcança, é uma coisa que não é para o ser humano, é coisa para Deus, né? Se há um momento que houve uma rebelião e uma luta, a guerra lá como a gente imagina, entre os anjos, né? Foi porque Deus queria algo mais. Deus estava criando algo melhor. Eu costumo dizer que o que ele perdeu de anjos, ele ganha de almas humanas. Ele queria, ele tem um apreço pela criação dele, que veio do pó da terra. Ele tem um apreço que não dá para entender. A gente não consegue entender como é que Deus pode amar um miserável pecador. Mas ele ama. E a palavra de Deus diz que até os anjos anelam prescrutar, né? Anelam entender. Eles querem, eles desejam entender, que eles não conseguem entender esse sentimento, vamos colocar assim humanamente falando, esse sentimento que Deus tem pelo ser humano. Nem os anjos compreendem. Então, como nós vamos querer saber sobre coisas que Deus não revelou? Então, nós lemos aqui Coríntios 13, que é maravilhoso, e a gente vai ver aqui como que é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, é dos anjos. Tem gente que diz aí que fala a língua dos anjos. Complexo, que qual seria a finalidade disso? Se a nossa objetividade, nossa obrigação como cristão é a edificação da igreja, trabalhar para que a igreja seja edificada mediante a palavra de Deus. Nada contra, mas também nada a favor. Só é desnecessário. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, isso o apóstolo Paulo vai falar lá também em 1 Coríntios 14 ou 2 Coríntios 14. Que aquele que fala em línguas não tem, e quando não tem intérprete, cala isso mesmo. Coríntios 14, né? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, quando fala profetiza, é o profeta bíblico, aquele que profere as profecias bíblicas. Tudo fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina,
Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca, com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Olha, presta bem atenção nessa passagem. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Continua. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua oração de graças, visto que não sabe o que dizer. Aí está o amém, volta aí. Está dizendo como que o indouto, a pessoa que não entende, vai dizer o amém se ele não está entendendo o que você está orando, o que você está falando. Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. O que ele quer dizendo aí? Que ele fala essas línguas loucas? Ou que ele é poliglota? Ele era poliglota. Ele falava muito mais línguas do que todos aqueles que estavam ali. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Estão entendendo? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem um indouto ou infiel, não dirão, porventura, que estás loucos? Mas se todos profetizarem, em algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vai parar aí. Se não houver intérprete,
fique calado. A gente já entendeu que não há nenhum som que não haja entendimento. Até o som dos instrumentos musicais é necessário que haja uma linguagem para que haja um entendimento do que se está tocando. Assim como todas as línguas precisam ter um entendimento. Mas se eu falo em outra língua, por que é bom eu falar em outra língua? Porque se eu for para um país estrangeiro, eu tenho como pregar aos estrangeiros. Se eu receber um irmão aqui falando em outras línguas, falando em línguas estranhas, a todos que estão aqui, falando, sei lá, um alemão, falando árabe, né? A gente, por mais que não tenha descendência alemã, a gente não sabe alemão, né? Então é necessário que haja intérprete. Se houver intérprete, beleza, pode falar que o intérprete vai edificar a igreja ali, vai ajudar, eles vão estar edificando a igreja. Mesma coisa em relação à oração. Vai falar em línguas, sei inglês, sei isso, aquilo outro. Beleza, vou orar, vou edificar a mim mesmo. Agora, se eu fizer isso em público para pessoas que não entendem, não têm intérprete, não vai ser para edificação. Então o apóstolo Paulo é bem claro: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo. Esteja lá orando do seu cantinho. Você foi na igreja, uma igreja num país diferente. Você não entende o que o pastor está falando, que os irmãos estão orando, mas você está ali pela comunhão. Fica lá sentado no cantinho, falando com Deus e consigo mesmo, para que você mesmo seja edificado. Agora, se você for falar, você tem que falar de um jeito que as pessoas possam entender, seja por sinais, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para que haja edificação. Então, a todo momento, as Escrituras estão apontando para quê? Para a própria Escritura, a revelação de Cristo. Jesus se revelou na palavra de Deus. E essa palavra veio a nós por meio das Escrituras, revelação de Deus. Então, que esse amor permaneça em nossos corações, que a gente venha a examinar nós mesmos. É o que eu estou falando, nós aprendemos muita coisa quando éramos meninos. Então a gente se alimentava de coisas que era própria de criança, né? E a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo novas coisas, foi aprendendo mais sobre a palavra de Deus, e a nossa fome foi aumentando, a necessidade de alimentos mais sólidos foi aumentando, e assim nós fomos crescendo e nos amadurecendo espiritualmente. Isso tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais profundamente ao coração de cada um de vocês.